Hebreus 10, 38 nos diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Romanos 10, 17, eu gostaria de ler também com os irmãos. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos orar. Nós te damos, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Te damos graça, Senhor, porque nós podemos, Senhor, ouvir a sua palavra, Senhor. Nossos ouvidos estão atentos, Senhor. E ao olhar por situações que acontecem ao nosso redor, Senhor, muitas vezes, Senhor, nós nos deparamos, Senhor, com os nossos corações muitas vezes ingratos e insensíveis diante daquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos perdoe, Senhor Deus, muitas vezes pela ingratidão, por não olhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Então eu peço, Senhor, que nesta manhã, onde os nossos corações estão voltados para aquele país tão necessitado, onde há tanto sofrimento, Senhor, neste momento aqui nós estamos assentados, Senhor, podendo ouvir a Tua palavra, Senhor. Mas o que será que está acontecendo neste momento, Senhor, naquele país? Com certeza, meu Deus, muito choro, muita dor, muitas mortes, pessoas com fome, pessoas desesperadas, pessoas tentando fugir do seu país. E nós aqui estamos, Senhor, diante de um banquete, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor. Quanta fartura nós temos, Senhor, e quantas vezes, meu Deus, há tanta indiferença diante daquilo que o Senhor nos oferece. Senhor, que a Tua palavra nos desperte, Senhor Deus, para termos, Senhor, um coração grato, um coração, Senhor, sensível e obediente à Tua palavra, Senhor. Mas que possamos ter um coração, Senhor, e uma vida cheia de fé, Senhor Deus. Pai, assim nós oramos e pedimos: fala conosco, fala com a Tua igreja, ó Pai. Assim eu oro, meu Deus, assim eu te dou graça, no nome bendito de Jesus. E todos digam amém, todos digam graças a Deus. Pode se assentar, amados irmãos. Vamos falar nesta manhã a respeito de fé, irmãos. Atitudes que evidenciam se temos fé ou não temos fé. Atitudes que revelam se somos uma pessoa que realmente transmite na sua maneira de viver que é uma pessoa de fé. Nós lemos também quando a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós evidenciamos se temos uma vida de fé, uma vida de esperança, à medida que os problemas vão se apresentando diante de nós, irmãos. Situações que vão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Situações as quais nós planejávamos e também situações adversas. Situações adversas são aquelas situações que acontecem de uma maneira inesperada. Nós não aguardávamos por aquilo e aconteceu aquele imprevisto. Quando nós temos fé, nós temos um olhar diferente. Quando nós temos fé, nós temos uma maneira diferente de conduzir a nossa vida. Mas muitas vezes nós precisamos nos conhecer, irmãos. Nós precisamos fazer uma análise sobre a nossa vida. E a primeira reflexão que nós temos que fazer é: nós temos ouvido a palavra do Senhor de tal maneira que eu possa adquirir a fé? Porque nós vemos lá em Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir.
E ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque cada vez que eu ouço a palavra do Senhor, vem esperança no meu coração. Me faz olhar para aquela situação talvez tão drástica. Aquela situação que não há uma porta que possa se apresentar como uma porta de saída. A fé me faz ver que existe uma solução. Quando nós estávamos assistindo esse vídeo, falando um pouquinho sobre o Haiti, nós vemos ali a importância de se enviar missionários para levar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela gera fé no coração, ela traz esperança no coração. Irmãos, aquilo que nós ouvimos, ele nos estimula para fazer algo. E se nós constantemente ouvirmos a palavra do Senhor, lermos a palavra do Senhor, se nós ficarmos atentos à palavra do Senhor, por mais problemas que possa acontecer na sua vida, Deus vai mostrar uma solução. Deus está aqui neste lugar. E há corações que precisam ser aquecidos pela fé, pelo exercício da fé, e crer que o milagre vai acontecer na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. As situações que acontecem na nossa vida não é para nos levar ao fracasso, mas é para nos estimularmos e nos levarmos a nos aproximar do Senhor. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Porque quem tem fé, irmãos, ainda que ele olhe para a sua despensa, ele não veja ali aquilo que ele desejava que estivesse, mas a fé e a esperança o leva a crer que o amanhã, a sua despensa vai estar farta, porque ele crê em um Deus supridor. Aquele que está atravessando um momento de enfermidade, ainda que os diagnósticos médicos sejam todos contrários, mas ela crê que ela serve um Deus que tem todo o poder, para que num próximo diagnóstico o médico possa analisar e dizer: eu não sei o que aconteceu, mas os seus exames estão totalmente diferentes do exame anterior. Isso é ter fé, é ter esperança, é desejar testemunhar, é desejar glorificar, desejar dizer a quem não conhece o Senhor que Ele é o mesmo de ontem, hoje é o mesmo por toda a eternidade. A Bíblia nos fala, irmãos, que em um momento o Senhor falou para Moisés: Moisés, separa 12 homens e leve-os para espiar a terra de Canaã. E quando eles voltarem, eles me tragam um parecer daquilo que eles puderam relatar. Nós podemos assim dizer que ali havia 12 homens, irmãos. Aqueles que tinham fé e aqueles que não tinham fé. Ou talvez nem soubessem que não tinham fé. Talvez aquela situação trouxe a evidência de que eles precisavam ter mais fé, que eles precisavam caminhar mais ao lado de Moisés, que eles precisavam orar mais, que eles precisavam ter mais comunhão com Deus. Sabe, irmãos, algumas situações que acontecem na nossa vida, que muitas vezes nos leva ao desespero, muitas vezes nos faz refletir também, que nós precisamos melhorar, nós precisamos buscar mais ao Senhor, ter o hábito diário de ler a palavra do Senhor. E infelizmente
Existem aqueles que somente ouvem a palavra do Senhor quando estão na igreja, ou quando ouvem pela internet. Mas ele sozinho, por ele mesmo, ele não tem o hábito de uma leitura diária, de uma devocional, um momento com o Senhor, aonde esses momentos vai trazer uma comunhão com o Senhor. Esses 12 homens separados por Moisés, amados irmãos, eram homens que estavam ao lado de Moisés. Eram homens que viram os milagres, conheciam as promessas, mas eles foram como que revelados do seu interior, diante daquilo que eles presenciaram. Durante 40 dias, eles caminharam por aquelas terras, fizeram um relato, e Moisés disse: vai, conheça os seus habitantes, conheça a sua cultura, conheça a terra, se a terra é boa ou se a terra não é boa, se produz ou não produz. E quando eles voltaram, irmãos, ali foi apresentado o relatório daquilo que eles viram. Os 12 homens viram as mesmas coisas. Lá eles se depararam com a agricultura, e as videiras eram tão produtivas, tão fartas, que eles cortaram um galho da sua vide. A Bíblia nos diz que foi necessário trazer, como que numa verga, aquele fruto. Estava diante deles a bênção, estava diante deles aquilo que os aguardavam. Mas também eles presenciaram que os moradores daquela cidade eram homens muito altos, muito além da estatura deles, ao ponto de que quando eles se aproximavam daqueles homens, eles tinham que olhar para cima, mediante a sua alta estatura. Chegaram para Moisés e falaram isso: existem os frutos, a terra é boa. Os homens que tinham fé olharam aquela terra e disseram: é aqui que nós vamos morar, é aqui que nós vamos plantar, é aqui que nós vamos colher, é aqui que nós vamos construir, é aqui que nós vamos criar os nossos filhos, aqui onde nós iremos adorar ao Senhor. Mas os homens de pouca fé apresentaram, evidenciaram um comportamento diferente, um comportamento pessimista, um comportamento que extraiu ali uma negatividade, dizendo: a terra é boa sim. Eles admitiram que ali havia bênção, mas os seus olhos olharam as dificuldades, os seus olhos olharam para os gigantes, olharam para aquilo que eles achavam que era superior a eles. Irmãos, a falta de fé, ela traz o complexo de inferioridade. A falta de fé faz com que as pessoas se sintam excluídas de outras pessoas. A falta de fé faz com que as pessoas não tenham ânimo nem para lutar, porque ela já determina no seu coração: eu não vou conseguir. Aqueles homens disseram assim: os gigantes que lá estão, eles são tão altos, que nós nos sentíamos como que gafanhotos diante deles. Eles, ao olhar para si mesmos, eles diziam: nós não vamos conseguir, eles são mais poderosos que nós.
Que uma pergunta eu quero fazer para você, dona de casa, para você, chefe de família. Você que todos os dias você tem como que sondado a sua casa. Você tem como que sondado a sua terra, a sua família. O que você tem visto? Se fosse apresentar um relatório agora, o que você diria? Que lá tem frutos? Ou lá só tem gigantes? Irmãos, a fé nos faz ser pessoas gratas. A fé nos faz ser pessoas que continuamente olham para trás, para a nossa infância, para aquilo que havíamos planejado e para aquilo que o Senhor nos conduziu. Eu não sei aqui quantos que estão vivendo situações na sua vida que você não planejou. Eu posso dizer que 90% da minha vida, irmãos, foi o Senhor que planejou e escreveu a minha história. E ao olhar para trás, eu sou imensamente grata ao Senhor por Ele ter tomado a condução da minha vida. E existem pessoas que aqui estão, que estão frustradas, porque aquilo que você queria fazer, você não está fazendo. Aquilo que você desejava realizar, você não está realizando. Preste atenção. Deixe-se conduzir neste caminho debaixo da obediência da palavra do Senhor. E lá na frente você vai olhar para trás e você foi dizer: melhor foi a história que o Senhor escreveu a meu respeito, do que eu mesmo pudesse escrever a minha própria história. Talvez você está vivendo uma vida onde você esteja olhando somente os problemas dentro da sua casa. Quantas mulheres que já perderam o gosto de cuidar da sua casa, irmãos, porque acham a sua casa feia. A sua casa não é igual àquela que você esperava, aquela que você planejava. A casa dos seus sonhos é o Senhor dizendo: eu, Senhor, sou poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede, daquilo que você pensa, daquilo que você planeja. Sabe, mediante o quê? Mediante o meu poder que está dentro do seu coração, mediante a fé, mediante a certeza que o Senhor pode mudar esta situação. Olha para a sua casa, olha para a sua vida, olha para os seus filhos, olha para o seu emprego. Quantas pessoas amaldiçoando o emprego, amaldiçoando o pão de cada dia. Irmãos, estes homens viram os frutos, eles viram as bênçãos, mas o seu olhar se fixou nos gigantes. É o Senhor dizendo: tira os olhos dos gigantes, tira os olhos dos problemas, tira os seus olhos da impossibilidade e fixe os seus olhos na bênção, no lugar aonde você está. Tem um teto que te abriga? É aluguel, é casa, casa da sogra, casa da mãe. É o teto que me abriga neste momento, e eu te louvo por isso, meu Deus. O prato de comida que é colocado à tua mesa, glorifica ao Senhor. Talvez não é aquela refeição que você esperava, mas dai graças ao Senhor. Lá no Haiti, irmãos, eles não têm nem isso que você tem. Eu não sei se é nesse país que eu vi uma reportagem, crianças comendo bolacha de barro. Alguém ouviu essa reportagem? Bolacha
de barro. E muitos com a bênção de comer uma bolacha Maria Maisena, está reclamando porque não é a recheada, porque não é o passatempo que você esperava. Oh, irmãos, quanta ingratidão há no coração, muitas vezes quando nós não temos fé. A fé nos faz ver o impossível, irmãos. A fé nos faz nos sentir gratos por aquilo que nós temos. Olhe para você, você está calçado, você está vestido, você está sentado neste lugar, ouvindo o que muitos gostariam de ouvir. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Por isso que o Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus, ele deve se aproximar de uma maneira que o Senhor veja a fé no seu coração. A fé nos faz ver, irmãos, que hoje eu estou atravessando essa situação, mas amanhã vai ser melhor, o milagre vai acontecer. Você já começa a antever e você já começa a ter um gozo antes mesmo de você receber o seu milagre. Aqueles homens viram as mesmas bênçãos, só que os homens que tinham fé também viram os gigantes. E eles falaram: esses gigantes, eles serão como que o nosso pão. Talvez como uma maneira de dizer, vai ser através deles. Quem sabe vai vir também o nosso sustento. Sabe, irmãos, às vezes aquilo que você acha que é um problema, é através dele que vai vir a provisão na sua vida. Através daquilo que você acha que é o gigante, é através disso que o Senhor vai mostrar o poder dele na sua vida. Talvez aquele gigante que está te ameaçando, quem não tem fé, ele diz: esse gigante vai me destruir, vai acabar com o meu casamento, vai acabar com a minha casa. Quem não tem fé se sente ameaçado em todo momento. Se lá na empresa entra um funcionário novo, quem não tem fé já diz: está querendo o meu lugar. Quem não tem fé, quando alguém é promovido, ele diz: ele vai ser promovido, mas ele vai agora me ferrar. Agora, quem tem fé, irmãos, ele olha aquela pessoa que foi promovida e fala: glória a Deus, Senhor, me abençoe também, que eu seja reconhecido também neste lugar, Senhor, para glorificar o seu nome, para que essa empresa cresça, essa empresa prospere, porque à medida que a empresa cresce, eu vou crescer também, à medida que os lucros vêm, eu vou ser remunerado também, eu vou ser abençoado também. Quem tem fé, irmãos, ele se alegra com aquilo que ele tem. Ele glorifica o Senhor porque ele sabe que ele está debaixo da vontade do Senhor. E aquele momento que parece que é um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de perseguição, mas ele sabe: Senhor, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam. Senhor, eu não sei o propósito dessa perseguição, eu não sei o propósito dessa situação, eu não sei o propósito, meu Deus, dessa situação adversa que chegou até mim. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu vou chegar ao fim deste processo, e lá no final eu serei vitoriosa, terei um testemunho para contar, e todos verão a força do Deus a qual eu sirvo. Quem não tem fé, irmãos,
Ele vive com medo de tudo e de todos. Tem medo de tudo. Quando você se deparar com uma situação que você diz: Senhor, eu não tenho controle sobre ela. E tem situações onde nós não temos o controle. Tem situações onde não depende de fé. Tem situações onde não depende, irmãos, da nossa força física. Mas quando nós temos uma vida de fé, é uma vida diária, irmãos. Porque todos os dias nós ouvimos a palavra, nós vivemos a palavra. Nós nos colocamos debaixo da presença do Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos múltiplos pecados diariamente. E o Senhor conhece aqueles que são fiéis. O Senhor conhece aqueles que são tementes. O Senhor conhece aqueles que o honram. E no momento que um grande gigante se levanta contra você, quando você olhar e dizer: Senhor, eu não tenho aonde correr, eu não tenho o que fazer, eu não tenho a quem pedir socorro, eu não tenho aonde buscar ajuda, é somente o Senhor, irmãos. Aquele que tem uma vida, que ele confia no Senhor, que ele não retrocede, que ele não recua, que ele não desiste. Ele simplesmente olha e vê o próprio Deus derrubando os gigantes que te amedrontam. O Senhor faz isso, irmãos. Mas somente vamos viver esses momentos que fazem o nosso coração se alegrar de alegria quando nós vemos o livramento. Quando nós temos a alegria de ver a promessa do Senhor se cumprindo. Se nós nos mantermos na presença do Senhor. Irmãos, como que é difícil se ter uma estabilidade. Quantas vezes eu vejo pessoas ingressando e eu falo: agora vai, agora vai, agora vai. Sabe como um carro que você empurra, empurra, empurra e vai, daqui a pouco, quando você pensa que pegou, não pegou. É importante a tua estabilidade na presença do Senhor, porque o dia mau vem, irmãos. E quando o dia mau vem, é o gigante se apresentando. Mas você que vive na presença do Senhor, você que crê que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo, você que crê que o Espírito do Senhor está sobre você, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vai te causar dano. Quando o dia mau vem, irmãos, você se recorda dos frutos, você se recorda das bênçãos, você se recorda dos feitos do Senhor, você se recorda daquilo que Ele fez, você se recorda de onde Ele te tirou, você se recorda dos livramentos, você se lembra que Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aqueles 12 homens presenciaram a mesma coisa. Uns viram gigantes e viram neles algo atemorizante que os iriam levar à derrota. Aqueles que tinham fé viram os gigantes, mas viram ali um motivo de celebrar uma vitória. Irmãos, deseje contar a viravolta que aconteceu na tua vida em nome de Jesus. Comece a partir de hoje honrar ao Senhor com aquilo que você tem. Na tua casa, com os teus filhos, talvez eles não sejam os filhos que você desejaria que eles fossem, mas eles são teus filhos. E eu estou falando de um Deus de milagres, eu estou falando de um Deus de transformação, um Deus de regeneração, um Deus que honra quando uma pessoa ora, quando uma pessoa profetiza, quando uma pessoa age por fé. Eu estou falando de um Deus que pode operar este milagre ao ponto de você olhar para o seu filho e você dizer: parece outra pessoa,
parece uma outra pessoa. Irmãos, é o Senhor dizendo para você que está vivendo um dilema na sua casa, na sua família, com seu filho, desgosto com o marido, com o casamento, situação financeira. É o Senhor dizendo: tira os seus olhos da impossibilidade. Eu posso fazer. Eu sou Deus que eu abro a madre da estéril. Eu sou Deus que eu posso dispor príncipes, autoridades, e eu posso levantar os humildes e fazê-los assentar em tronos. Eu sou o Senhor que eu abro a ferida e eu fecho a ferida. Eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da morte. Eu sou o Deus que tem o poder para abrir e ninguém tem poder para fechar. Mas quando eu fecho também, ninguém tem poder para abrir. Qual é o gigante que está na tua casa, na tua vida? Ele está lá. Toda casa tem um gigante, irmãos. Toda casa tem uma situação. Tem um problema, tem um dilema. Então somente confia no Senhor. E obedeça a palavra. Não adianta falarmos que confiamos no Senhor, que temos fé. Mas se temos uma vida de contrariedade aos mandamentos do Senhor. Uma irmã me disse: pastora, meu esposo está ameaçando ir embora de casa. O que eu faço? Falei: irmã, ore. Tem situações que não tem o que fazer. Eu disse a ela. Ele está muito irritado. Eu falei: então converse o mínimo possível. Eu quero conversar com ele, a gente tem que conversar. Eu falei: mas ainda não é o momento. Ore. Se ele quiser sair, deixe que saia. Não é você que está mandando. Não foi você que abriu a porta para ele ir embora. Mas se é o que ele quer, mas fique em oração. Cuida da sua casa. Se ele vai embora amanhã, faça a janta de hoje. Passa a roupa dele de hoje. Cumpra com seus compromissos de hoje. O amanhã. O amanhã é um novo dia. E o nosso Deus é o Deus de hoje, o Deus de amanhã. É o Deus do tempo, meus irmãos. Muitas vezes queremos as coisas da nossa maneira, na força. E muitos desagradam ao Senhor, irmãos, porque não tem fé para se manter firme na obediência. Diante de chantagem cedem. Diante da pressão emocional cedem. Fica firme na bênção. Seus filhos, sua casa. A palavra do Senhor, se alinhe nela, na palavra do Senhor. Seja fiel em tudo ao Senhor. Venha aos cultos, leia a palavra, ore pelos seus filhos. Dona de casa, cuide dos seus filhos. Faça a comida que tiver sem reclamar. Só tem macarrão? Faça um maravilhoso macarrão. Não tem massa de tomate? Faça um maravilhoso macarrão alho e óleo. Você consegue entender isso, mulher? Deus permite situações para que nós possamos mostrar o que está dentro de nós. Mulheres reclamando por aquilo que tem promessa que vai chegar. Mas você não se agrada com os frutos que você tem. A sua casa é essa, então é essa. Seu marido é esse, é esse. Seus filhos são esses, são esses. Seu emprego é esse, é esse. O amanhã
Muitas coisas podem acontecer, mas o seu hoje, o seu agora, glorifique ao Senhor pelos frutos evidentes colocados diante de você. Fica de pé em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, que esses 12 homens, Josué e Caleb tinham muita fé, porque tinha muita comunhão com Moisés. Tinha comunhão com a palavra. Irmãos, preste atenção, é impossível. É impossível você ter uma vida de fé. É impossível você crer que possa haver uma conversão na vida do seu esposo, dos seus filhos. É impossível crer que você vai sair dessa situação financeira difícil. É impossível se você não tiver dentro de você a palavra do Senhor, irmãos. É impossível. É como desejar que de uma pedra jorre ou se forme uma fonte. É desejar o impossível. Você quer um milagre na tua casa? Você quer que as coisas se transformem dentro do seu lar? Porque quando, irmãos, nós temos a palavra do Senhor dentro de nós, não somente ler a palavra, mas obedecer. A palavra nos instrui como conduzir a nossa vida, como ser um bom marido, bom filho, uma boa esposa. Quantas mulheres que não querem seguir o padrão da Bíblia porque é antiquado. Então, irmã, o seu conflito conjugal vai permanecer. Quantos querem uma transformação na sua casa? Não conseguem ver quantas bênçãos lá estão, porque não consegue se enquadrar no contexto bíblico, porque acha que ela não é adequada para os dias atuais. A transformação não vai acontecer, a insatisfação vai permanecer. Os gigantes sempre serão muito mais evidentes do que os frutos. Porque quando nós não temos a palavra dentro de nós, quando a palavra não gera fé em nós, irmãos, nós só conseguimos ver os problemas e desejar aquilo que ainda nós não temos. Mas quando a palavra está dentro de nós, quando nós fazemos disso o nosso alimento diário, viver a palavra do Senhor, e quando pecamos, quando erramos, quando falhamos, recorremos ao advogado, recorremos ao Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, irmãos, e nos tornamos novamente alinhados com o Senhor. Pode ter certeza que nós teremos muito mais bênção para contar, muito mais frutos para apresentar para as pessoas que não conhecem a Jesus. Quando nós temos fé, por mais humilde que seja a nossa casa, irmãos, por mais problemas que tenhamos dentro do nosso lar, quando nós temos fé, quando nós conversamos com outras pessoas, nós apresentamos os frutos e não falamos daquilo que a gente ainda não conquistou. Você está entendendo, irmãos? Nós começamos a falar daquilo que o Senhor nos abençoou. Mas vão dizer, mas os seus filhos estão assim, você vai dizer. Mas quem disse que eu estou no fim de uma história? Eu creio no Deus do impossível. Eu creio num Deus que tem o poder para transformar. E comece a contar as bênçãos, porque com certeza existe bênção na sua vida, na sua casa. Quando não se tem fé, porque não se tem a palavra dentro do coração. Quando se conhece alguém e vai se falar de igreja, começa a apontar os problemas das igrejas, o problema dos filhos, o problema da casa. Começa a mostrar para eles os gigantes, e eles vão dizer, eu já tenho os meus gigantes, eu vou para a tua igreja para ter mais gigante ainda?
Quem tem fé, irmãos, ele apresenta um Deus vitorioso. Quem tem fé, ele apresenta uma vida aqui na terra, cheia de luta, sim, mas você apresenta as armas. O mundo não tem as armas que nós temos, igreja. O mundo enfrenta as mesmas lutas que nós enfrentamos. A luta pela sobrevivência é geral, é global. O que faz a diferença é a maneira que nós lutamos. Levanta suas mãos. Nós, a igreja de Cristo, nós temos as armas certas para lutar, para vencer e não para ser vencido, e para glorificar o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É essa a diferença, irmãos. É essa a diferença. Por que você tem essa fé? Porque eu tenho certeza que eu estou lutando, não estou lutando em vão. A minha fé me diz que um dia essa luta vai acabar. Mas enquanto isso, eu me alegro com os meus frutos. Eu me delicio com os frutos, com os feitos do Senhor. E sabe por que esta alegria, irmãos? Porque nós sabemos também que quando essa batalha acabar aqui na terra, o melhor nos aguarda. Existe uma cidade santa, existe um céu de glória, existe mansões celestiais, existem ruas de ouro, existe uma praça na cidade celestial, existe muros que rodeiam a Santa Jerusalém. Mas só se alegra com esta palavra aqueles que têm fé, porque o céu é para aqueles que têm fé, aqueles que creem nesse Deus.